Hoje eu vou falar 5 fundos imobiliários que eu não investiria de jeito nenhum. Eu gosto bastante dos fundos imobiliários, eu tenho uma parcela na minha carteira nessa classe de ativos e para o iniciante principalmente. Acaba sendo algo extremamente interessante porque a grande parte dos fundos imobiliários distribuem dividendos mensalmente. Então o camarada foi lá, comprou uma cota de fundo imobiliário, no mês seguinte ele já vai receber dividendos. E ele percebe, quanto mais cotas ele comprar, mais dividendos ele recebe. E os dividendos que ele recebe, ele pode usar para comprar ainda mais cotas. Mas não é porque é uma classe de ativos interessante que todo fundo imobiliário é bom e você pode sair comprando qualquer um sem saber analisar, sem saber ver nada. Você precisa estudar e entender exatamente o que você está comprando como uma estratégia. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, não é uma recomendação nem de compra nem de venda, são apenas os tipos de fundos imobiliários que eu não invisto. O primeiro deles é o fundo imobiliário monoativo. Então vocês já estão careca de saber que fundo imobiliário é um fundo de investimento gigantesco, dono de vários imóveis. Porém, esse aqui é monoativo, ou seja, ao invés de ser dono de vários imóveis, o fundo imobiliário tem apenas um imóvel. Por ter apenas um imóvel, não existe diversificação. Então, se caso esse imóvel não tenha mais demanda, com certeza esse fundo imobiliário por inteiro vai ser muito prejudicado. Um exemplo aqui para vocês, ABCP11. Descendo aqui, já aparece o único ativo que ele possui, e no caso é o Grand Plaza Shopping. Então ele é um fundo imobiliário monoativo, mas vocês sabem que é um shopping, então diversos inquilinos alugam as lojas. Mas é aquilo, ele só tem um shopping, não tem nenhuma diversificação geográfica. Se a demanda por esse shopping específico cair, o fundo vai ser altamente prejudicado. Agora, um fundo que é mais diversificado, tem vários shoppings, o que pode acontecer? A demanda de um shopping caiu, tem menos pessoas indo, porém a demanda de outro shopping acabou subindo, então o seu risco acaba sendo bastante diluído. Outro fundo imobiliário, BTWR11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Na verdade não é de lajes, né? É de apenas um prédio comercial. Ele é dono do Brookfield Towers, que fica em Goiânia. E é a mesma coisa, ele tem apenas um prédio comercial e ainda é em Goiânia. E eu não tenho nada contra Goiânia, mas quando se trata de fundo imobiliário de laje corporativa, eu prefiro muito mais em São Paulo. Na Faria Lima, por exemplo, não tem outro lugar para subir prédio corporativo. Então o que acontece? Se a pessoa quer alugar algum lugar, vai ter que ser um dos que já existem, são imóveis irreplicáveis. Agora, se em uma cidade, em um local que tem um prédio comercial, porém pode ser construído outro, e esse outro tiver com aluguel mais barato, as empresas podem migrar. Ou pode acontecer também dessa região específica de Goiânia não ter mais demanda por prédio corporativo, as pessoas quiserem alugar em outro lugar, com certeza esse fundo por inteiro vai acabar sofrendo bastante. Quer dizer que um fundo imobiliário monoativo é um fundo que tem um imóvel ruim, que vai ter um resultado ruim? Não necessariamente, mas na hora de investir em um fundo imobiliário, eu prezo bastante por uma boa diversificação e por conta disso os monoativos eu fico de fora. Próximo tipo de fundo imobiliário que eu fico de fora são os de agências bancárias, começando pelo BBPO11. Ele tem agências do Banco do Brasil, o Dividend Yield, para um fundo de tijolo tá extremamente interessante, mais de 11%. Descendo, vocês conseguem ver também que ele é extremamente diversificado, tem 63 ativos em 14 estados. Outro exemplo de fundo imobiliário de agência bancária, CXAG11, que esse caso são agências da Caixa. Também tem um bom dividendo, 11,11% no último ano. Vocês podem ver que o PVP tá descontado e ele também é um fundo imobiliário que tem uma boa diversificação, 32 ativos em 4 estados. Mas o que acontece? São fundos imobiliários de agências físicas, agências bancárias. E de 10 anos para cá, nós tivemos a ascensão gigantesca dos bancos digitais. Hoje em dia, as pessoas vão muito menos no banco físico, resolvem muito mais as coisas pelo celular. Eu mesmo, desde 2019 eu não entro numa agência bancária, eu resolvo tudo pelo celular. Se eu preciso, eu falo com o gerente no WhatsApp. Até mesmo os bancões estão adotando um sistema híbrido. Somente em 2022, eles fecharam quase 400 agências bancárias e a tendência é que continuem fechando ainda mais agências. Então, mesmo pagando um bom dividendo, mesmo que ele esteja descontado, acaba sendo um setor que vai perder demanda no futuro. E por conta disso, eu prefiro colocar o meu dinheiro em outros setores de fundo imobiliário. Próximo tipo de fundo imobiliário que nós não entramos são aqueles monoinquilino. Então, o seu fundo imobiliário tem apenas um imóvel, já tá ruim. Imagina, se ele tem apenas um imóvel e um único inquilino. Até mesmo se o fundo imobiliário tem mais de um imóvel, porém tem pouquíssimos inquilinos, eu prefiro evitar. Se o fundo imobiliário tem apenas um inquilino, o risco acaba sendo muito grande. Um exemplo é o XPCM11. Quem não tem o conhecimento, acaba olhando aqui que o PVP está extremamente descontado, 0,31, e também vê que ele está pagando um yield interessante, 11,19%. E é por isso
que você aí precisa ir atrás de conhecimento. Se você não tem, você acaba achando que pode ser uma oportunidade. E os alunos do salário com investimentos já estão aprendendo tudo isso. Lembrando que nós fechamos a turma essa semana e a próxima só vai ser ano que vem. Então quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. E o que acontece é o seguinte, o XPCM11 tem apenas um imóvel, que é o edifício The Corporate em Macaé. O prédio inteiro era alugado por apenas um inquilino, que é a Petrobras. Imagina o seguinte, o prédio comercial é gigantesco, tem várias salas, porém o prédio completamente estava sendo alugado pela Petrobras. E ela foi lá e saiu, desalugou. O que aconteceu? O preço despencou. A receita do fundo, obviamente que tem a rescisão, mas a receita do aluguel em si não iria existir mais. E simplesmente aconteceu isso aqui, a cota era negociada em torno dos R$100. Ela foi caindo, foi despencando e hoje tá R$12,99. A vacância, eu não preciso nem falar nada, tá de 100% até agora. O dividendo, que é esse azulzinho aqui, estava sendo pago tranquilamente. No mês que foi desalugado, a Petrobras teve que pagar uma multa de rescisão, então foi maior. Mas depois despencou e a receita do fundo nova acabou, não tem mais nenhum inquilino. O que ele tá pagando até o momento é da rescisão que a Petrobras pagou e tá diminuindo ainda. Então o dividend yield acaba enganando, porque ele mostra a relação do preço atual com o dividendo, e pelo preço ter caído muito, o dividend yield acaba subindo. E volta no que a gente falou do monoativo. Só tem um imóvel e não tá tendo demanda, ninguém tá querendo alugar. Então o camarada que pode ter olhado a cota despencando e pensado, nossa, será que é oportunidade? Foi lá e comprou. Ela foi caindo cada vez mais e não é porque tá em 13 agora que não pode continuar caindo. E não tem como. O fundo só vai conseguir um resultado melhor caso ache algum inquilino. E é aquilo. O mercado viu que o imóvel tá desalugado há bastante tempo. Então eles vão estar dispostos a pagar a mesma coisa que a Petrobras pagava antes. Próximo tipo é o fundo imobiliário hospitalar. Então a gente tem alguns exemplos. O HCRI11, que é o Hospital da Criança. Nós temos também o NSLU11, que é o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Eles já entram na regra do monoativo. Porém, eu também não gosto desse setor de hospitais. O imóvel é um hospital e ele está alugado. Porém, a lei para você alugar um imóvel que é hospital é diferente. Vamos pensar o seguinte, um fundo imobiliário de lajes corporativas. A empresa foi lá, alugou, não conseguiu pagar o aluguel. Então o que acontece? Se o juiz decreta o despejo desse inquilino, ele tem 30 dias para sair do imóvel. Agora, se é um hospital e acontece a mesma coisa, o inquilino não consegue pagar, a partir do momento que o juiz decreta o despejo, nesse caso, ele não tem 30 dias, e sim 1 ano para sair do imóvel. Lembrando que ambos os exemplos voltam no monoativo, então cada um deles tem apenas um hospital. Se o inquilino é despejado, 1 ano que vai demorar para ele sair, que você não vai estar recebendo aluguel e não vai poder alugar para outro inquilino. E eu não vou ser o cara falando, nossa, que absurdo, é óbvio que faz sentido, né? É um hospital que tem pessoas internadas, que tem pessoas sendo atendidas, porém, como investidor, eu não coloco meu dinheiro nesse tipo de fundo imobiliário. Próximo tipo de fundo imobiliário que nós não colocamos nosso dinheiro são os fundos imobiliários de papel high yield. Então, um exemplo é o HCTR11. Outro exemplo também, já deixa eu puxar aqui, é o famoso DEVA11. E o que acontece? Esses dois são fundos imobiliários de papel. E até aí, tudo bem. Eu gosto de fundo imobiliário de papel, tenho alguns na minha carteira, mas os fundos high yield são os que pagam altíssimos dividendos. E aí o camarada pode pensar, é isso que eu quero mesmo, quero investir em fundo imobiliário que vai me pagar dividendos gordos de dividendos altos. Porém, você aí precisa ser racional, tem que entender o porquê ele paga um dividendo maior que os outros. E o que acontece? Fundo imobiliário de papel possui dívidas no setor imobiliário. Eles têm dívidas que são pagos muitos juros. Então, por exemplo, tinha dívida IPCA mais 12. Enquanto isso, no Tesouro Direto, você acha uma dívida IPCA mais 5. E por que esse devedor pega uma dívida que custa tão caro assim? Simplesmente porque na análise de crédito deles, eles viram que é um devedor que pode ter um risco alto de inadimplência. Então, para compensar esse alto risco que tem dele não pagar, tem que sim ser cobrado juros mais altos. É a mesma coisa que você pensar o seguinte, vamos supor que você tem 2 primos. Um é funcionário público, tem esposa, 2 filhas, sempre pagou as contas em dia e acabou se complicando, teve um problema, foi pedir dinheiro emprestado pra você. Enquanto isso, seu outro primo é o camarada que só quer saber de levantar o copo na balada, tá lá de Stanley curtindo, desempregado, iPhonezinho do ano, e ele faz alguns bicos
de vez em quando. Então, quando ele quer trabalhar, ele pega algum biquinho por aí. Pensando agora como investidor, não, eles são da minha família, eu quero ajudar. Qual que tem a maior chance de não pagar? É o segundo. Então, caso você queira emprestar o dinheiro, os juros precisam ser muito maiores. Mas é aquilo, enquanto o devedor consegue pagar, tá gostosinho, vão ser altos dividendos. Porém, caso ele dê o calote, aí realmente a situação fica complicada. Quero do dinheiro, irmão, vai ter que dar 3 mil amanhã pros caras. Então não se engane, você pode olhar, ver que o dividend yield tá altíssimo, que o PVP tá extremamente descontado, mas isso aconteceu porque um dos devedores deu calote. Olha a cotação, menos 54,63% nos últimos 12 meses. Não que você não possa investir nesse tipo de fundo imobiliário e que necessariamente eles vão te dar um resultado ruim. Pode acontecer, né, Renan? Deles terem um resultado bacana, porém pro nosso perfil, para aquilo que nós buscamos em fundos imobiliários, não faz sentido e por conta disso nós não investimos. Nos fundos imobiliários nós buscamos 3 coisas: diversificação, uma receita recorrente e pouco risco. Se eu quero tomar um risco gigantesco comprando um fundo high yield, eu prefiro muito mais ir para outra classe de ativos. O principal é você saber exatamente aquilo que você está comprando. Então, se por exemplo, para sua estratégia faz sentido ter um fundo desses, beleza. O problema é você comprar sem saber. Então você vai lá, vê que o yield tá alto, acha que tá bacana e compra. Caso você vá lá, compre um fundo desse, realmente saiba o que você tá comprando e faz sentido para sua estratégia, aí beleza. Você pode acompanhar esse vídeo aqui que nós compramos 10 mil reais em fundos imobiliários, fizemos o teste depois de 6 meses, então acompanhe e até o próximo vídeo.